UNEAL. Tem experiência na área de história, cultura e memória, com ênfase em teoria da história, história do Brasil, trabalho, Estado de exceção do Brasil, violência e cidadania, patrimônio e identidades americanas. Convido também o professor Antônio Jorge Siqueira, aqui da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Antônio Jorge tem graduação em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Viamão, graduação em teologia pela Universidade de Friburgo, na Suíça, mestrado em Ciências Econômicas e Sociais pela Escola de Altos Estudos de Paris e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Professor aqui da Universidade Federal, adjunto 4, leciona e pesquisa e publica nas áreas de História da Cultura e História do Brasil. Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação História da UFPE, da linha de Cultura e Memória. Convido agora o professor Alexandre Fontes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Alexandre é da Universidade Rural, na área de História Contemporânea. Ele é membro permanente do corpo docente do Programa de Pós-Graduação e do mestrado profissional em Ensino de História. Tem graduação em História pela Universidade do Vale dos Sinos, mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, tem experiência na área de História Brasil República, História Contemporânea, História da América Latina Contemporânea. É isso, vamos dar início. Vamos passar a palavra para o professor Jorge. Bom, eu estive vendo, quando eu cheguei, que o som lá atrás chega muito precariamente. Eu queria saber se a questão da gente falar juntinho do microfone, vocês estão ouvindo bem? Bom, então vou peçar aqui as duas estrelas aqui que falem bem pertinho do microfone. Bom, muito boa tarde a todos, né? E a todas, esse politicamente correto. Nós também temos que existe correção política realmente, né? E essa mesa de hoje ela está voltada para o tema trabalho e a historiografia. Então, como vocês veem, é um tema muito fecundo, muito significativo, muito emblemático, e a gente espera que dessa mesa possam sair contribuições relevantes aqui para os nossos alunos e os nossos convidados. Bom, eu vou ter a felicidade de coordenar essa mesa. Passo inicialmente a palavra para Marcelo, ao professor Marcelo Góes, da UNEAL, e depois de Marcelo, imediatamente, o professor Alexandre Fontes, o nosso convidado da Federal Rural do Rio de Janeiro, que a gente saúda aqui e deseja um bom trabalho aqui, uma boa estadia na Federal do Pernambuco. Eu vou ser bastante chato, meia hora para cada um, certo? Então, se der tempo no final para a gente poder dividir com vocês e aproveitar, haverá tempo, mas eu vou arbitrar aqui o tempo de 30 minutos, porque tem uma conferência de abertura do evento. Então, não me tome por chato, não me tome por disciplinado, porque o pessoal organizador assim o fez. Então, Marcelo, sem mais nem menos, você faça o uso da palavra e defina aí o tema de sua abordagem. Bom, boa tarde a todos e a todos os presentes aqui no auditório e nessa mesa também, a pessoa do professor Jorge Siqueira e do professor Alexandre Fontes. Gostaria também de agradecer ao convite da pessoa do professor Montenegro, que está à frente do Arquivo TRT aqui na UFPE, os professores Márcio, Paulo, Arlene, Joana e demais organizadores do evento. Bom, com todo respeito às diferenças de posicionamento político, inicio minha fala hoje declarando fora dela. Não se trata apenas da reprodução de um prato cujo sentido político é situado no nosso tempo presente.
declaro como mote para refletirmos sobre o tema desta mesa, nesse caso, trabalho historiográfico. Um tema que, além da problematização de questões acerca dos procedimentos que mobilizamos em nossa escrita sobre o passado, permite também destacar a relação do historiador com o tempo, conforme aprendemos com o Jorge, que, ao esclarecer o passado, reelaborando, tornemos possível que sejamos contemporâneos do nosso próprio tempo presente. E, do mesmo modo, não é demasiado lembrar, em diálogo com o filósofo Góes, que o papel do historiador não é somente recuperar o passado, mas, sobretudo, salvar o presente, de modo que permita, como tarefa ética, a produção de um futuro político. Nesse sentido, de uma história em relação com o presente, Reine Koselleck nos alerta: todas as histórias são histórias do tempo presente. Desse modo, justifico que meu fora tema é hoje declarado com preocupações éticas, atravessadas de histórias, de experiências de lutas e resistências do passado, capazes de nos dispor de lições úteis para as nossas lutas do presente. Um presente marcado pelo golpe, através do impeachment de uma presidenta eleita democraticamente, da reprodução da violência como prática em nosso cotidiano e cultura política, e pelas possibilidades de revisão e flexibilização das leis de trabalho historicamente conquistadas com o protagonismo dos trabalhadores em nosso país. Desse modo, sou partidário da transformação da memória em instrumento político e que, para a filósofa Jean-Marie Bellevin, deve a memória ser convertida, entre aspas, em meio de iluminação recíproca entre um passado e um presente concebido como um limiar possível de uma transformação existencial, individual ou coletiva, mas também estética e ou política. Marcado por esses posicionamentos, trago para essa comunicação de hoje experiências na fábrica Carmo Ferro Velho, em Maceió, nos idos da década de 50. Proponho-me narrar lutas políticas protagonizadas por operários têxteis durante o governo Nunes Falcão entre 1956 e 61. Governador esse que representava uma frente reformista e trabalhista em Alagoas. Minha comunicação, eu intitulo ela Operário Têxteis e Lutas Políticas, diálogos entre passado e presente. Bom, no dia 6 de maio de 1953, os operários de Ferro Velho se encontraram para uma reunião do seu sindicato. Iniciaram lei de aprovando a ata do encontro anterior, no qual o presidente do sindicato solicitava a cooperação dos operários para evitar o abandono das máquinas durante o expediente na fábrica. Considerava essa postura uma forma de indisciplina e alertava os presentes que tal ato poderia provocar sanções desagradáveis por parte dos patrões. Após o alerta, os operários deram continuidade à reunião, tomando o cenário político daquele presente uma questão central da pauta para o debate. E então, novamente, o senhor presidente toma a palavra. Abre aspas. Fragmento da ata. O senhor presidente, em ligeira palestra, advertiu aos presentes da reação política existente, dizendo que evitasse o mais possível falar em tal assunto, pois era grande a guerra de nervos local e que só os pequenos seriam prejudicados. Ainda que fosse uma ligeira palestra, ela não perde a sua expressividade em relação aos receios e às expectativas sobre aquele presente. É importante lembrar que a fala representa o direito de livre expressão, inclusive de opinião e posicionamento político, um pressuposto de cidadania e direitos políticos no regime republicano brasileiro. Porém, o uso desse direito pelos operários, naquele momento, poderia ser interpretado negativamente pelos patrões e pelas forças policiais, o que denota também a fragilidade do exercício dessa cidadania. Reivindicações e um livre pensamento político se somavam aos atos ditos de indisciplina, como o abandono das máquinas na fábrica de Ferro Velho, o que, à vista dos patrões e grupos conservadores, eram atentados contra a ordem e a paz social, tornando-se passíveis de represália. É um período em nossa história de constantes impasses com a plausível iminência de golpe de Estado ou quebra da legalidade constitucional, configurando uma situação de exceção na qual se cogitava a suspensão da norma para assegurar sua própria validade. Tratava-se de um paradigma de governo produzido sobremaneira em momentos de crise e instabilidade e, como tal, deve ser compreendido dentro do terreno político, o que torna plausível, segundo o filósofo Jorge, o estado de exceção,
uma tentativa de produção de uma forma legal no direito público daquilo que não poderia ter forma legal. Ao exemplo do uso exacerbado da função repressora, processos de impeachment sem fundamento legal e recursos da cidadania produzidos nos momentos de lutas entre projetos de sociedade. As perseguições, as prisões, os espancamentos de trabalhadores, crise econômica e a carestia, as precárias condições de vida, todos ditavam a tônica dos limites dessa cidadania nos idos dos anos 50. Uma condição política de poder, cujos efeitos eram denunciados em edições do jornal comunista agora um pouco durante o período, mas também por meio da produção de silêncios. Evitar falar, conforme sugerido pelo presidente do sindicato, tomava também uma conotação tática diante da guerra de nervos que se instalava. Um anúncio no meio operário de Ferroviário do prelúdio de uma crise política que se instalava e assumir momentaneamente o cerceamento do direito da fala era uma forma de evitar as sanções que poderiam acometer e prejudicar os próprios operários. Trata-se de um silêncio no passado, cujo legado pode incidir na produção de esquecimentos de nosso presente. Durante o processo de registro de memórias, no uso da metodologia da história oral, quando indagava sobre o governo municipal e as lutas políticas desse período, diversas vezes me deparei com novos silêncios e eu mesmo tentativas de mudar de assunto durante as entrevistas que realizei com esses operários. E mesmo em raras respostas que obtive, foram rápidas e curtas. Assim fala Zequinha Moura, o operário que entrevistei. O Munício Falcão foi um governo muito bom. E logo depois ele teceu longos elogios aos governadores e titubeou. O Munício Falcão foi sofrido. O Munício Falcão, que fora delegado do trabalho nos anos 40, representava o discurso trabalhista em Alagoas. Nos anos 50 foi eleito deputado federal pelo Partido Social Trabalhista e o Partido Social Progressista, depois ele viveu de partido. Em 55 foi eleito governador de Alagoas. Uma vitória que, segundo o historiador Douglas representou uma quebra na sequência de famílias tradicionais no poder em Alagoas, ensejando o inconformismo entre as forças políticas conservadoras no Estado. O governo de Alagoas, por sua vez, operava suas finanças com déficit, inclusive com dificuldades para pagar o funcionalismo público e custear a execução de programas voltados para a melhoria das condições de vida da população. Buscando alternativas, o governador tentou estabelecer maior tributação de impostos para latifundiários, usineiros e grupos industriais no Estado, a chamada taxa Pró-Economia, Educação e Saúde, criada em outubro de 56, fato que gerou grande satisfação entre as oligarquias alagoanas. No dia 5 de dezembro de 56, o deputado udelista José Marcos da Silva denunciou o governador na Assembleia Legislativa, acusando de arquitetar um plano para assassiná-lo. Em janeiro de 57, o deputado foi de fato assassinado. Abria-se a brecha política. 2 dias após o assassinato, foi formalizado na Assembleia Legislativa de Alagoas o pedido de abertura do processo de impeachment contra o governador. O Munício Falcão recorreu ao judiciário em Alagoas, porém, o parecer foi favorável à continuidade do processo. Tratava-se de uma disputa por poder, cuja legitimidade legal das ações, seja pelo Executivo, seja pelo Legislativo, também deveria ser otorgada pelo Judiciário. Os governistas mobilizaram o Supremo Tribunal Federal, que, em sua mediação, deu parecer pela realização de nova votação do processo de abertura de impeachment, haja visto os fortes indícios de fraude durante a primeira votação na Assembleia Legislativa. A suposta responsabilidade do governador no assassinato é um fato preponderante, porém não comprovado. Enquanto isso, a criação da taxa Pró-Economia parece ter sido o catalisador da crise e a sua solução com o impeachment. O governador perdeu a maioria de deputados que o apoiavam no Legislativo. O setor de serviços, vendas e consignação também tinha sido alvo de tributação, incidindo no preço de produtos de primeira necessidade, como arroz, carne, feijão, farinha, entre outros. O que contribuía para a elevação da galopante de custo de vida, atingindo também os trabalhadores. No dia 13 de setembro de 57, uma sexta-feira, a votação do impeachment seria realizada. No dia da votação, deputados entraram na Assembleia vestidos com casacos, cobrindo até as pernas, tentando esconder, sem sucesso, armas como metralhadoras, entre outras. Não foram desarmados. Antes mesmo de se iniciar a plenária, disparos de bala marcou um confronto entre opositores
e aliados do governo. Um tiroteio que resultou na morte do deputado e mais 4 feridos entre servidores, deputados e jornalistas. A votação foi suspensa, transferida para o dia 18 de setembro. Nesse dia, o impeachment foi aprovado. Bom, esse dispositivo de impeachment foi mobilizado pioneiramente no país, amparando-se no pressuposto, embora não comprovado, de atos de crime contra a democracia e legitimidade do poder para justificar o afastamento do governador acusado de ser mandante de um assassinato. Ao mesmo tempo, esse fato expressava a radicalização nos embates políticos nesse Estado e no Brasil, funcionando como uma experiência golpista, ou mesmo ato de exceção, onde se mobilizava a suspensão do governador democraticamente, quando este assumiu um discurso e ação política alinhada ao trabalhismo e reformas sociais. Após o impeachment, percebo também o crescimento da violência, cujas representações passam a circular por meio de discursos, fotografias e matérias jornalísticas, inclusive tornando-se passível de encenação carnavalesca, com pessoas fantasiadas protagonizando cena do cotidiano da cidade. Essa fotografia expressa a luta entre brincantes fantasiados de 2 personagens, um policial e um trabalhador. A fotografia foi registrada como se fosse de um grupo de um reconhecido furião de Marcelo entre as décadas de 40 e 60. Embora possa distorcer de retrato, para a escritora Souza Santana, nesse tipo de memória, abre aspas, sempre existe o pressuposto do que algo existe, ou existiu, e era semelhante ao que está na imagem. Fecha aspas. Existência ou semelhança de práticas sociais constantemente denunciadas no jornal comunista Góes do Povo. Espancamento de cidadãos em locais públicos passou a se tornar algo comum na cidade. Virgínio José da Rocha foi preso em Ferrão Velho no dia 30 de março de 58. Era um pescador que se encontrava embriagado na rua da praia, local de diversão e trabalho na Lagoa Mutaú, lá em Ferrão Velho. Policiais da Paisana, Cabo Araújo e mais 2 agentes abordaram, acusando de ter se armado. A arma não foi encontrada, mesmo assim sua prisão ocorreu. Foi espancada até a delegacia. Na manhã de 11 de maio do mesmo ano, Antônio Tenório, um vigia em Ferrão Velho, foi espancado na Vila Pedreiras, que também pertencia à fábrica Carro. O autor do espancamento foi o soldado Barbosa. O fato aconteceu no meio da rua por volta das 10h30 da manhã, escandalizando as testemunhas, provocando revolta na população. O motivo não foi mencionado. O cidadão teve sangue arrancado de si. No mesmo mês, o domingo que antecedeu o dia 25 de maio de 58, as ações de agentes policiais continuaram. Olívio, 45 anos, pai de família, que trabalhava há vários anos na fábrica Carro, foi abordado pela polícia. O cabo Pedro Araújo, comandante do destacamento policial de Ferrão Velho, foi tomar uma faca peixeira do operário e se negou a entregar. O cabo então disparou diversos tiros que o feriram mortalmente. Fora de Ferrão Velho, os operários também ficavam à mercê da violência. Ao transitar pelas ruas de Maceió, jornalistas comunistas se depararam com uma aglomeração de pessoas na esquina da Rua do Comércio, uma das mais movimentadas da cidade, que ficava no bairro do Centro. Encontraram um homem com aparência miserável e selvagemente espancado, diziam os comunistas. Tratava-se de José Ferreira da Silva, um operário que prestava serviço na fábrica Carro havia 14 anos. Era pai de família, tinha 9 filhos e aparentemente era afrodescendente. Os jornalistas comunistas publicaram na Voz do Povo a reportagem sobre o acontecido, apresentando uma fotografia com as marcas dessa violência. Esse tipo de registro, segundo o Souza Santana, possibilita, abre aspas, aperfeiçoar a aparência normal das coisas, fechadas. Naturaliza o martírio, tomando a dor e a violência como algo banal e até mesmo normal. Embora se faça questão de denunciar suas circunstâncias como absurdo, quando nelas inferidas razões políticas. Basta lembrar que foi denunciado no jornal comunista, aliado com outras pautas políticas. Supõe-se que o espancamento tenha sido praticado por vigia da fábrica. O operário teve ferimentos na cabeça e no braço esquerdo, além de vários hematomas por todo o corpo. A foto, possivelmente, foi registrada após o atendimento médico, sendo uma cena meticulosamente construída
para ressaltar o efeito da violência, destacando o curativo na cabeça e a tipóia apoiando o braço. Produzia-se nessa imagem uma cena repugnante de violação do corpo, o que também poderia seduzir o espectador leitor para o restante de sua pauta no jornal, desejando um uso político desse acontecimento. A publicação do espancamento saiu na primeira página do jornal. O editorial articulou o ato do vitimou operário com a precariedade das condições de vida, sendo também esta uma condição que violentava a dignidade dos trabalhadores. Junto dessa pauta, destacou também a luta pelo salário mínimo, o valor de 6.200 cruzeiros para o Distrito Federal, ressoava como proposta dos comunistas para o Nordeste. Até então estava vigente em Marcelo o valor de 2.200 cruzeiros. Logo abaixo, defendia-se uma equiparação ao salário mínimo do Nordeste ao do Sul. A questão da carestia do custo de vida também era outro aspecto relevante nessa edição, de modo que o povo não deveria permitir nenhum aumento. Todas essas pautas coordenavam com as lutas políticas da época, desejando ampla mobilização dos trabalhadores de diversas categorias profissionais. O jornal, em meio a esse cenário, convocava os trabalhadores para a realização de uma assembleia gigante, tomando como pauta o aumento do salário mínimo e o congelamento dos preços. Inclusive, uma chamada que ganhava destaque na diagramação da primeira página dessa edição do periódico. Bom, no início da minha fala, ressaltei que durante entrevistas, ainda da operária de Fernão sobre o governo municipal, e todas essas experiências, esses acontecimentos que se passam durante esse governo, mesmo após o impeachment municipal, ele consegue reverter a votação através do STF e ele retorna ao governo do Estado. Mas mesmo assim, ao indagar os operários de Fernão sobre esse governo, diversas vezes me deparei com silêncio, ou mesmo uma forma de esquecimento pactuado entre esses sujeitos. Esquecimento que não julgo se tratar de lapsos biológicos da capacidade cognitiva de lembrar, sobretudo quando alguns entrevistados, em meio ao ato de narrar suas histórias, lembraram experiências de seu tempo de infância e juventude. Zé que Amor, um dos operários que entrevistei, é exemplar desse labiríntico jogo da memória. Lembrou da Segunda Guerra Mundial, quando ainda era criança, relatou com clareza episódios da história política do país, como uma das visitas de Getúlio Vargas a Alagoas, ou mesmo a atuação do governador Arthur de Melo, no antecessor de Muriço Alcântara. O sucessor Major Luiz Cavalcante também era figura bastante lembrada entre os operários. Daí eu questiono, como pode então, um período tão efervescente na política, o governo municipal, tornar-se uma lacuna na memória desses operários? Lembro-me da passagem de um dos textos do filósofo Walter Benjamin, Experiência e Pobreza. Após indagar sobre a capacidade de transmissão da experiência, ressaltava a condição de silêncio de combatentes que retornavam da guerra. Eles se tornaram pobres de experiências comunicáveis, de lições que pudessem legar um aprendizado. Diversos silêncios ou esquecimentos sobre os acontecimentos dos idos dos anos 50 vieram à tona dos relatos de operários em Ferrão Velho. Situação que surgiram a apontar para a existência de experiências traumáticas diante do cenário de violência em Alagoas, que foram recuperadas ao serem mobilizadas outras memórias, a exemplo do periódico A Voz do Povo. Tratavam-se de casos de espancamento, prisão, assassinato envolvendo trabalhadores. O silêncio também era relacionado com as lutas políticas, sobretudo quando a fábrica se utilizava do expurgo no meio de demissão daqueles considerados comunistas, entre outros subversivos, ditos pela fábrica. Também se configuravam situações de terrorismo de Estado. Policiais à paisana circulavam em Fernão Velho e, ao se deparar com aqueles que se consideravam subversivos, revelavam sua função repressora. Sobre esse tipo de ação, o Wilder Brando, que foi um operário que também entrevistei, mesmo sofrendo de mal de Alzheimer e não lembrando que tinha almoçado, ele buscou nas suas mais antigas memórias o acontecido com um companheiro de trabalho, que por trazer consigo um exemplar do jornal Voz do Povo, que ele foi entregue, ele foi preso por policiais à paisana. Ele foi espancado na frente dos demais trabalhadores da fábrica, amarrado com um bode e jogado em um camburão que o conduziu à delegacia, onde permaneceu preso por alguns dias. Essas experiências, quando lembradas, são capazes de novamente proporcionar dor e sofrimento àqueles que as vivenciaram.
O silêncio, portanto, como efeito de esquecimento, é também constitutivo da memória, e no caso de Ferro Velho, passivo de ser uma produção de luto, ou seja, um processo de ressignificação da perda e do sofrimento, permitindo que a vida do sujeito que sofre possa seguir adiante, que em relação ao passado pode se tornar uma memória apaziguada quando posta em silêncio. O esquecimento, desse modo, não é a ausência, está presente na profundidade cognitiva do sujeito, e muitas vezes emerge como memória involuntária, o que o Walter Benjamin chamaria de um lampejo, né? A exemplo da ideia titubeante de que o governo municipal foi sofrido, conforme lembrou-se aqui há pouco. Sofrimento esse que, diante de tantos silêncios, exceto pela vasta memória registrada no jornal comunista Voz do Povo, sugere, como diria o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, apague os rastros. Diante de tantas perseguições, espantamentos e lutas, o não falar e lembrar seria um grupo que protege os pequenos e pactua uma forma de lidar com o passado. Institui-se um luto para a possível perda da experiência e seus legados. Afinal, que lição podemos aprender com a violência? Na memória, o silêncio dos operários, como inscrição de esquecimento, é uma forma de rastro, ou que são uma maneira de se apropriar do seu passado, redimindo-se diante das experiências do terror que viveram. Mesmo quando apagado ou profundamente guardado no inconsciente, segundo destaca a Correia, deixa sua marca como inscrição interior. Um acontecimento que nos marcou, abre aspas, um acontecimento que nos marcou, tocou, afetou, e a marca efetiva permanece em nossos fechados. Abrindo-se ainda a redenção. É o esquecimento que torna possível a memória, um recurso memorial oferecido ao trabalho de lembrança, tornando o passado citável em cada um de seus momentos na escrita da história. E talvez sejam bastante elucidadoras as formas como a violência se torna prática em nossa cultura política, difundida no cotidiano, com formas simbólicas, sutis, microscópicas. Seus efeitos muitas vezes implicam na reprodução do medo, da perda de direitos, da existência de precárias condições de vida. Outras vezes se materializa diretamente na ação, com o recrudescimento da repressão aos movimentos sociais e de reivindicação de direitos. Essa violência simbólica e objetiva reforça a condição de estado de exceção para a nossa sociedade. Uma condição que, a exemplo do que sugere Walter Benjamin, se constitui como regra na tradição dos oprimidos, sobretudo diante de assuntos produzidos pela presença atualizada do passado no nosso presente, e que reverberam em acontecimentos recentes, atuais, como o recurso golpista por meio do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, a criminalização e repressão contra os movimentos sociais de esquerda, e também as propostas de redução de direitos trabalhistas, a banalização da violência, a corrupção, entre outros exemplos. É como se a democracia brasileira fosse constantemente violentada pelos fantasmas, pelas questões não resolvidas do passado, mas também do presente, o que reforça o papel ético do historiador de compreensão do passado como forma de salvar o presente. Compreende, portanto, com os operários de ferro velho, constitui-se o trabalhador e também a pobreza de experiência sobre a violência, o estado de exceção e meia história política brasileira. E que, mesmo diante de uma produção de esquecimento sobre o governo municipal, podem revelar feições das mais nefastas, que é a amnésia coletiva pela falta de um aprendizado útil para a vida, ou a imobilidade e a incapacidade de articulação dos nossos atuais movimentos sociais. E contribuir, por exemplo, para superar os fantasmas do autoritarismo ainda existentes em nossa cultura política, que tanto põe em risco o exercício da cidadania e as conquistas da democracia. Que ao narrar a história do cotidiano, experiências de trabalhadores, possamos também compreendê-las como legado das lutas e tranquilidades que salvam do passado. Quem sabe assim, tornemos possível articulá-las e usá-las historicamente, como lampejos que permitem lições dos momentos do período do presente, despertando-nos as centelhas da esperança. Fora até. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu passo a palavra ao professor Alexandre. Bem, em primeiro lugar,
vez mais, fora dele. Eu achei que eu ia ser o único a dizer isso, estou talvez acostumado um pouco com o ambiente do Sudeste atualmente, não é todo mundo que está assumindo. Eu acho que algumas pessoas estão se posicionando um pouco mais atualmente, né? Parece um pouco difícil o ambiente mesmo meio acadêmico. Mas fico muito feliz de ver essas manifestações aqui e acho que, assim como o Marcelo articulou, né, a fala, eu vou fazer uma breve conexão, porque a minha fala, queria evidentemente agradecer muito pelo convite, né, pela oportunidade, agradecer, né, a Beatriz, o Dinheiro, né, os colegas aqui da mesa. É um prazer participar do evento. Eu já estudei dei uma rápida olhada, mas muito interessante, assim, no caderno de resumos, e quero dialogar um pouco também com o conjunto do evento da minha fala. Mas a fala, ela vai ser baseada em um artigo que eu acabei de escrever e enviar para o periódico. Eu espero que nenhum especialista esteja presente, isso pode ser considerado uma violação, não foi publicado ainda. Então, vocês podem se considerar de duas maneiras, né? Ou como, digamos assim, presente, né? Estou no trabalho completamente inédito ainda, ou cobaias já para a pessoa pode elaborar, né? E que certamente deveria se estender por bem mais de meia hora. Eu vou fazer um certo esforço de síntese em alguma medida. E eu diria que a grande conexão, que o trabalho se chama processo histórico de formação da classe trabalhadora, algumas considerações, né? E resulta de um conjunto de reflexões que eu faço muito a partir da minha experiência, não só de pesquisa, mas experiência de disciplinas que eu me mencionava na pós-graduação, sobre a historiografia marxista britânica, a anotação de referências teóricas para o estudo da história do trabalho, né? Mas, evidentemente, esse é um campo de pesquisa que tem uma dimensão acadêmica, mas tem uma dimensão política fortíssima. Então, vou começar um pouco por onde você terminou, né? Quer dizer, essa busca, quer dizer, de um lado tem a busca das experiências passadas, né? Para inspirar, para problematizar e repensar as outras do presente, e de outro lado tem também a necessidade, diante dos desafios novos que estão sendo colocados, de repensar o instrumental teórico e conceitual, metodológico com o qual a gente trabalha, com o qual a gente busca compreender os fenômenos, né, do trabalho, dos movimentos sociais, né, no nosso campo de pesquisa, né? Então, o artigo tem essa intenção. E ele está dividido basicamente assim, em 4 partes, tem uma introdução mais geral, e 3 sessões que eu vou explicando ao longo da exposição para não gastar mais tempo, né? A primeira coisa que eu chamo a atenção aqui é a seguinte: o conceito de classe social ele tem uma historicidade, né? Ele existe eu tento traçar aqui um pouco na introdução uma espécie de ascensão e crise, né? Digamos assim, da capacidade explicativa do conceito de classe social, que começa, eu vou citar depois alguns autores que falam isso aqui, mas em linhas gerais está muito associado ao impacto da Revolução Industrial, né? É a partir do momento em que, inclusive a própria cronologia da formação da classe operária da empresa de Thomson e de alguns outros trabalhos, do Jorge, isso tem muito a ver com isso. Quer dizer, é um momento em que não só você tem um dado objetivo, que é um novo tipo de presença de estrutura que nós chamamos de classe trabalhadora, mas você tem uma mudança cognitiva também e política, que é a ideia da classe, né, a ideia de classe como sendo o grande eixo explicativo, né, para a compreensão da sociedade que começa a se colocar, né? E isso não é exclusivo do marxismo, também havia marxismo, havia tendências que podem ser consideradas propulsoras do marxismo, mas mesmo em correntes importantes das ciências sociais mais associadas à campo liberal, ou até mesmo em relações conservadoras, há um reconhecimento de que, a partir daquele momento, a sociedade tem que ser entendida a partir desse novo fenômeno que é a classe social, né? A difusão dessa ideia de que classe é a grande explicação, né, para entender a sociedade, ela vai se estendendo, especialmente a partir do final do século XIX, quando os movimentos, instituições da classe trabalhadora vinculados já à segunda Revolução Industrial, na maioria dos casos, vão se difundindo também nos países centrais do capitalismo, para chegar ao auge depois da Primeira Guerra Mundial, quando partidos que foram organizados
a partir de movimentos trabalhadores, ou reivindicando, colocando a organização dos trabalhadores como centro da sua ação, como a sua identidade fundamental, vão começar a chegar a governos, né? Tanto no via insurrecional, como na União Soviética, como no via eleitoral, como na Alemanha, no pós-guerra, na República de Weimar, né? Então, eu diria que esse é o momento. Isso sofre um retrocesso frente com o nazifascismo, a repressão, a Segunda Guerra, mas retoma com uma força ainda maior no pós-guerra, né, com o fortalecimento de um Estado socialista, você faz um conjunto de Estados socialistas, reivindicando a doutrina marxista, a seu modo, né, e também, de outro lado, você tem uma difusão do chamado Estado de Bem-Estar Social, conduzido pela social-democracia e pelos trabalhistas, né, na Europa Ocidental, inspirando também reformas em vários outros países do mundo. É uma história global na qual, digamos assim, você tem um processo que esse conceito de classe ele vai ganhando, digamos, um embasamento socioeconômico, político, né, para ser considerado, né, de uma forma quase inquestionável, nesse momento, algo que é fundamental para entender a sociedade. Mas a ideia de que classe, eu diria assim, há uma certa perspectiva teleológica que vai se estruturando nesse grande primeiro momento que eu estou falando, que é a ideia de que classe explica tudo, ou quase tudo, é a grande chave explicativa, e que, por conflito e pela evolução social, e que outros fatores presentes na vida social devem ser tratados como coisas menores, como resíduos, como ilusões ideológicas, ou então como contradições secundárias, coisas, por exemplo, no caso Marx, como uma ideia de que, não, realmente, existe a pressão de mulheres, né, os problemas, etc., as questões étnicas, etc., isso a gente resolve depois do socialismo. Né? Você faz a revolução, o socialismo é verdade, depois vai tratar, digamos, dessa pauta das chamadas contradições secundárias, por exemplo. Né? Bem, a partir do final da década de 60, essa lógica começa a entrar, digamos, em crise. Né? E isso vai estar muito associado com o movimento de 68, o que aconteceu nos anos 60, anos 70, subsequentemente, mas a emergência, especialmente de novos movimentos sociais, é para começar a questionar essa ideia de que tudo, fundamentalmente, as questões de classe, e o que esses movimentos são muito diversos, você tem o fortalecimento do movimento de direitos civis, do movimento feminista, do movimento gay, do movimento nucleares, ecologista, etc. Nome diversidade, e há uma tentativa de agrupar tudo isso, parte importante desses movimentos, usando uma ideia de que são movimentos de base identitária. Né? E a grande questão deixa de ser classe, ou pelo menos que classe tem que ser compatibilizada com identidade. Outro elemento, né, explicativo de identidade não necessariamente se explica com base numa lógica de classe da forma articulada pelo marxismo e por outras correntes, né, do pensamento social anteriores. Né? Um outro elemento que vai levar também a um questionamento dessa ideia de classe, que também, alguns daqueles fatores que eles viveram com certeza do passado, como por exemplo a religião, como uma força identitária e política importante, ou seja, vem-se de um processo de laicização progressiva da política, e de repente começa a se perceber que no mundo a religião volta a ser, de novas formas, né, um elemento fundamental para entender a sociabilidade, a política, a cultura. Né? Evidentemente, está todo mundo pensando aqui no Congresso Nacional, mas o primeiro momento disso é a Revolução Iraniana, em 1979. Né? Mas é um momento em que você tem uma coisa que, digamos, os parâmetros explicativos, para boa parte da esquerda, fica muito difícil de explicar. Mas é uma grande revolução social e política num país grande, importante, com influências governos nacionais, em que o eixo central é religião. Né? Quer dizer, não é mais a Inglaterra do século XVII, que o Gustavo Felipe Gomes está tentando explicar, que tinha uma lógica que a religião era política, né? Era política, era cultura, era instituto de poder e tal, não era simplesmente um bando de gente delirante que ficou se matando por conta de religião por muito tempo, que tinha uma lógica própria, de repente estava no mundo contemporâneo. E isso vai tendo desdobramentos até o ponto que a gente tem de setembro, Al-Qaeda, Estado Islâmico, etc. Então, esse fator não pode mais ser considerado algo que é secundário, que deixa que isso vai se resolver com o tempo, né? E juntando-se isso à força do neopentecostalismo, não apenas no Brasil, mas em várias outras partes do mundo ocidental, né?
dado momento parecia que classe explicava tudo, né? Depois você começa a ter vários fatores que começam, digamos assim, a empurrar, né, a ideia da classe como grande nexo de análise social como uma situação de marginalização, né, peso bem menor, ao ponto que tornou-se voz corrente, né, mesmo entre nós, do acadêmico, dos historiadores e tal, mais recentemente, uma série de visões, de explicações de polícia, nas quais classe não se tem papel relevante ao. Por exemplo, um artigo que o professor Daniel Maranhão publicou hoje no jornal O Globo, tentando explicar o impeachment, né, que chama a atenção justamente porque de uma pessoa que vem na trajetória de esquerda, associação com a esquerda nada, né, e que de repente oferece uma explicação para o processo de impeachment. Não vou detalhar aqui, né, eu só vou dizer que eu respondi de forma bastante agressiva no Facebook hoje, né, que parecia uma forma de legitimação, especialmente sendo publicado no jornal do Povo, né, eu acho que deveria ter qualquer diretor decente deveria evitar de fazer nesse país e publicar qualquer coisa em órgãos como o Globo, Veja e outros que são panfletos, né, não são órgãos de imprensa como se concebeu em muitos momentos da história. Né, sim. Mas voltando aqui, né, quer dizer, é uma explicação na qual o que chama a atenção é que não existe interesse de classe. Existem só conceitos políticos abstratos que você pode posicionar. Né? Enfim, o que eu tento fazer no artigo, que eu vou apresentar aqui rapidamente, são algumas reflexões sobre a renovação do debate conceitual referente ao processo de formação da classe trabalhadora, né? Que baseado em alguns elementos. Primeiro, partir da análise do processo de reformulação das abordagens sobre o tema da classe na história do trabalho no Brasil a partir dos anos 80. Em segundo momento, focar para alguns aspectos dos conceitos de classe, formação de classe, de classe, na obra de Thompson, que se tornou muito uma referência central, mas que eu acredito que em alguns aspectos ela ainda não é bem estudada, bem examinada, né? E, por fim, incorporando alguns outros autores mais recentes a essa conversa. Né? Bom, então, nessa primeira sessão sobre o Brasil dos anos 80, o que eu chamo a atenção? Esse quadro geral, que eu anotei, por exemplo, até 68, o impacto, né, dos movimentos de 68, quanto à Revolução Iraniana de 79, como marcos da emergência de outras lógicas explicativas que, em certo sentido, questiona a centralidade da classe. Mas o Brasil está noutra cronologia. Né? A cronologia brasileira não bate muito bem com essa, porque justamente nos anos 80 é que nós tivemos no mundo acadêmico e político um impacto muito forte da reconfiguração dos movimentos sociais no final do período da ditadura, que se expressou dentro das coisas chamadas novo sindicalismo, né? E que veio a redefinir a história política do país até hoje, né? E eu acredito de uma certa forma, ainda por muito tempo, agora a gente não sabe exatamente como, né? Quer dizer, assim como, enfim, o getulismo não acabou sequer com o suicídio do Getúlio, né? Ou seja, naquele momento histórico, né? Já uma certa lógica que a gente estabeleceu, mesmo com a eliminação da pessoa, né? Do seu líder maior, não acabou. Eu acredito que as tradições políticas, as histórias, elas têm desdobramentos muito mais complexos, mesmo em momentos em que ela se abate no fundo do poço, né? Coisa que, diga-se de passagem, o Getúlio tinha batido no fundo do poço, provavelmente no dia 23 de agosto de 54, né? A popularidade dele estava arrasada e ele era visto como um sujeito, se não corrupto pessoalmente, mas uma pessoa completamente engolfada pelo chamado Magilano, né? Nas palavras do Carlos Lacerda, e conivente não apenas com altos graus de corrupção, mas com violência política institucionalizada, vinculada ao próprio gabinete da presidência da República. E não foi assim que o Getúlio entrou para a história, dentre outras coisas, porque num ato dramático ele sacrificou a própria vida em nome da sua biografia. Né? Então, as coisas são mais complexas. Voltando aqui para os anos 80, enquanto, digamos, em muitos lugares do mundo, a ideia de que classe, a lógica de classe, seja um grande eixo explicativo da sociedade, já estava em crise, já estava se discutindo, né? Aqui
houve uma revitalização enorme da ideia da classe, da agência dos trabalhadores, etc. Então, a partir da redemocratização e do surgimento do novo sindicalismo no Brasil. Né? Isso explica, por exemplo, o fato de que o livro que nós, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, né, que se entusiasmam com o manual, né, saudável, quando leem Thompson pela primeira vez, extremamente entusiasmados, e começam a escrever dizendo a grande novidade, trazendo, portanto, você fala novidade, não, o livro já tem mais de 50 anos. A gente, para começar, a gente entrou tarde nessa história. Né? A formação da história inglesa foi publicada aqui 23 anos, 24 anos depois da publicação do livro. Então a grande pergunta é a seguinte, quer dizer, esse livro que revolucionou a forma como os historiadores pensam sobre classe, que teve impacto em outras ciências sociais, também a sociologia, a antropologia, levou tanto tempo para ser traduzido. Né? Quer dizer, não havia, a gente diria, né, assim, condições de recepção, uma sensibilidade, um interesse, um foco até aquele momento. Outro livro de um outro autor da mesma escola, o Góes, por exemplo, teve uma primeira coletânea sobre um chamado Trabalhadores, publicada na Inglaterra em 65, 2 anos depois da formação do Thompson. Saiu no Brasil em 81, quer dizer, eu também aqui 16 anos. Não é o fato de que o Góes, como autor comunista, não fosse publicado no Brasil, antes ele era publicado. Né? Ele era publicado como um autor tanto de Era das Revoluções, como de Era do Canadá, nesse momento, mas também um autor de estudos sobre campesinado, uma série de outros temas. Esse tema em particular, a forma de abordagem histórica sobre essa formação de classe, que tanto Roger quanto Thompson traziam aqui, começa, digamos, a percepção e interesse para essa visão amadurece apenas nesse contexto dos anos 80. E já a segunda coletânea do Watson, né, sobre o mesmo tema, que é bem maior, bem mais complexa, que é chamada Mundos do Trabalho, que é o nome que nós adotamos, inclusive, para o nosso GT na UFRRJ, né, levou apenas 3 anos para ser produzido. Né? Então, você veja que há um encurtamento aqui, né, dessa decalagem, dessa defasagem entre a publicação do original e aquilo que mostra muito claramente um foco de interesse enorme no Brasil para trabalhos que estavam repensando as questões da classe em perspectiva histórica e nacional. Essa primeira parte aqui, aí eu sigo, eu não vou ler tudo que vai ficar maçante, difícil de digerir, mas da propaganda, quando sair o artigo, vocês não deixem de ler, é interessante tudo. Mas é uma parte que eu vou citar aqui uma série de outros autores para dizer que o ambiente intelectual em que se redefiniu a visão dos historiadores brasileiros, historiadores e também, nesse momento, fortemente sociólogos e antropólogos, né? Fazendo um parênteses aqui, porque esse era o momento em que os estudos do trabalho em perspectiva histórica eram muito mais interdisciplinares do que hoje. A gente tem grandes obras aqui em Pernambuco, é um exemplo clássico do trabalho do José Lopes, né? Meu vizinho, amigo de, não só companheiro de luta, que encontra na Astral na feira, todo sábado, mas tem um trabalho fundamental sobre o paulista, né? sobre o mundo, que eu vi que, inclusive, é objeto de vários outros estudos aqui, que eu mesmo estou reexaminando em alguns dos trabalhos recentes, se tiver tempo eu falo um pouco sobre isso também. Mas, enfim, seja um antropólogo, né, fez um trabalho histórico fundamental, né? Você tem no Rio também, o Zé Catamar, que fez um trabalho sociólogo, um trabalho histórico fantástico sobre a fabricação de motores que vendia lá na Baixada Fluminense. Né? Então, estou falando aqui de pessoas que fazem pesquisa histórica, não necessariamente naquele momento, historiadores profissionais, como nós entendemos hoje, com uma divisão um pouco mais estanque do mundo acadêmico, digamos assim. Né? Todo mundo fala em interdisciplinaridade, mas qualquer vez não é difícil fazer uma interdisciplinaridade na explicativa hoje. Né? Mas não era só, evidentemente, Thompson. Isso é importante chamar a atenção, porque hoje todo mundo que vai fazer seleção para o mestrado, projetos de monografia, para dizer que vai fazer história do trabalho, fala essas duas coisas que eu estou criticando aqui. Primeiro, a mudança começou com Thompson, isso é uma parte da verdade. Né? O Thompson persiste como a referência mais importante, mais marcante, mais destacada, mas é como a ponta de um iceberg, você não entende o iceberg só pela ponta, né? Você não entende uma obra de tanto destaque, de tanta, que dura tanto tempo como uma referência, apenas
em si mesma, né? Ela, não cito aqui a lei de Góes, que eu já citei, a gente receber na mesma escola, agora com diferenças de abordagem. Nós tivemos aqui um impacto, circulação de trabalhos, todos na mesma época, ou sendo traduzidos, ou circulando em espanhol, ou mesmo em inglês, ou em francês, né? Os norte-americanos, David Montgomery e Harris Gutman, né? No caso do Montgomery, especialista bastante com controle operário, né? No caso do Gutman, inclusive, era um amigo próximo do Robert Thompson, e trabalhou muito sobre a questão da cultura operária, no contexto norte-americano. Os trabalhos também no campo mais historiográfico, propriamente dito, da Michel Perrault, já combinando a referência do Thompson com o ambiente acadêmico francês, com uma referência forte do Foucault, do Gilles, né, entre outros. Mas havia também um grande viés, um grande filão de trabalhos no campo intelectual e político, que foram muito influentes. Eu falo, se vocês pegarem, se a gente pegar, né, as teses e dissertações publicadas feitas na Unicamp, por exemplo, que era o grande celeiro de difusão dessa chamada nova história do trabalho nesse período, e for olhar a bibliografia, nós vamos encontrar uma lista enorme de autores que podem ser classificados no que ele chama de autonomismo, né? Autonomismo francês e italiano. Né? No caso dos franceses, os nomes mais conhecidos são o René Castoriani, o Pedro. Né? Isso tem a ver, tem uma dimensão intelectual e política também, que inclusive se expressa num grupo de intelectuais, né? Especialmente em São Paulo, nesse período que constitui o chamado grupo autonomista como um grupo político, atuando como uma espécie de tendência dentro do PT, publicando uma revista que era muito inovadora e tal, e que acabaram tendo de forma diferente influência sobre muita gente, eu inclusive. Né? Mas tinha uma série de outros autonomistas, que além eu falei que tem os franceses e os italianos, mas havia uma outra personagem que fazia uma ponte muito forte entre Itália e França, que era o Guattari, né? Teve um livro publicado aqui que causou furor também nos anos 80, que era a Revolução Molecular, né? Ele analisava o movimento antipsiquiátrico, o movimento de rádios livres e as lutas de autonomia operária na Itália dentro de um paradigma integrado. Né? E tem autores que focaram mais especificamente no que aconteceu em termos do movimento operário autonomista, né? Da Itália, especialmente no chamado Outono Caldo, né? de 69, Outono Quente, né? de 69, que incluem o Mário Tronti, né? O Márcio Canevati, que levantou muitas relações com o Brasil, tem revistas e obras publicadas aqui que foram muito influentes também, e um que depois de um certo tempo no esquecimento voltou a ser uma grande referência nos anos 2000, associado ao movimento de globalização, que é o Tony Negri. Que na época tinha um texto que circulava muito aqui, um livro em espanhol, um livro dentro da editora de Barcelona, chamado El Obrero Massa, El Obrero Social, né? Onde havia toda uma discussão do Tony Negri no sentido de que o Tronti trouxe a ideia de que os operários no contexto da década de 60, na Itália, era muito interessante isso para a gente, parênteses de novo, porque aqui no Brasil, a gente tem uma sociologia da escola paulista que estudava as questões de trabalho e tal, dizia que o Brasil teve um populismo que era só manipulação de classe, então que o operariado era um operariado de origem rural recente, que tinha ido para a cidade grande, ficava muito satisfeito de ter ido na fábrica e tal, né? Na Itália, a explicação de por que os operários estavam fazendo greve selvagem, com tudo, era que eles eram operários rurais recentes, que não tinham se integrado no sistema de negociação coletiva. Então é interessante porque a lógica determinista, digamos assim, né, que aquele nordestino, na Itália era o imigrante do sul, né, da Itália, o siciliano, entre outros e tal, era a mesma explicação para resultados completamente diferentes, né, supostamente completamente diferentes. Então, já foi uma forma também de questionar essa visão determinista. O que eu estou a dizer era bem o contrário, que
tinha circulado aqui anteriormente. Eu disse, não, essa é uma nova configuração de classe que não se sente representada pelas instituições históricas da classe trabalhadora italiana consolidadas no pós-guerra. Partido Comunista, Partido Socialista, sindicatos. Né? Então, eles vêm, os sindicatos não representam eles e eles fazem greves sem quando o sindicato negocia, um pacto, um momento, então o pessoal não aceita aquilo, não é suficiente, não está bom, e o sindicato perde o controle da situação. Então, isso é um certo nível. E outra coisa, fazem greve em período recessivo, coisa que toda teoria marxista, econômica, que é impossível. Então, são dois níveis de autonomia em relação a instituições históricas e autonomia em relação ao ciclo do capital. O NEP pega isso e leva mais adiante e fala, não, além dessa coisa do operário massa, que mudou a configuração de classe, que o Jorge identificou, na verdade, a reprodução ampliada do capital, hoje em dia, se dissemina por todo o tecido social. Então, não tem mais como separar operário, trabalhador de serviços, estudante, né? Todo mundo participa da reprodução ampliada do capital e, pode poder romper com o sistema, tem que romper qualquer norma estratégica, e daí vem a teoria de sabotagem, então, que ele diz que não, mas virou a fundamentação para toda uma visão da camada italiana focada em táticas extremamente agressivas, que nós tivemos muita discussão sobre isso na época da discussão sobre a extradição do Cesare Battisti, das detalhes também, que é um outro campo, mas enfim, tem uma derivação teórica disso, tanto assim que o Negri fica com a possibilidade de fazer nada, possibilidade de mortalidade por muito tempo, considerado como mentor intelectual, entre outras coisas, do sequestro do autor. Mas, voltando aqui para o nosso campo, o impacto é que ninguém estava pensando nessa época, exatamente em ações armadas, pelo contrário, a nossa esquerda vinha, uma grande autocrítica, com exceção do PCBR da Bahia, de 1987, resolveu assaltar um banco, tem uma. Acabei de escrever a orelha de um livro sobre isso também, mas enfim, digamos assim, fora casos isolados e pontuais, a esquerda brasileira tinha se distanciado dessa questão dramática, mas a ideia do autonomismo, essa ideia de que é possível radicalizar e encontrar novas formas de configuração da classe trabalhadora, não talvez na medida que o Negri chegou a estender isso, mas pelo menos na visão do Tronte, teve muita influência e, digamos assim, quando há outras questões importantes sobre processo de trabalho, há toda uma linhagem de sociólogos, trabalhos extremamente engajados, que começa com o Roberto Inhatas, que é um campo intelectual de origem maoísta, foi orientado por Alexandre, nós foi trabalhar na Ciqueira, trabalhar com operários, escrever um relato extremamente detalhado, um livro que foi traduzido por quem? Alguém sabe? Eu gosto de perguntar aqui, vai ser surpreendente para você, ele foi traduzido pelo Miguel Arraes. Foi publicado aqui, quando a acadêmica parece estar voltando do exílio. Não recebeu o nome. Não sei, traduções, incluindo que era uma tradução também do livro de Jorge, que é americano, que passou por aqui, a Revolução Filosofia que nunca houve, traduzido por Ariano Suassuna. Pô, então não sei também. Aí é uma outra questão também, E eu sempre achei isso estranhíssimo, tradução de Arraes. Eu sei que esse construção teve algum tipo de contato, o fato que era isso no Jorge, estudante da escola, participou de 1968, entrou no maoísta, e assim como ocorreu com muita gente, inclusive no meio das juventudes da Igreja Católica, principalmente ele foi trabalhar na fábrica da ação operária, também veio essa vertente maoísta, viver a vida do operário, e mais do que apoiar, organizar, defender a classe trabalhadora, viver a experiência operária e no caso do Negri, transformou isso num belíssimo livro que chama Greve em francês, Greve na Fábrica, aqui na versão brasileira, que era muito impactante para quem lia também e detalhava questões de como se dá a luta cotidiana dos trabalhadores na linha de produção, as chefias, então era muito interessante. Alguns outros sociólogos, o Stefan, com uma mensagem chamada Acadêmica, os patrões, que era muito interessante. Para falar, o Linhar também escreveu sobre a relação entre o leninismo e o taylorismo no processo de industrialização da Rússia pós-revolucionária. Um trabalho fantástico também, O André Góes, que escreveu o famoso Adeus ao Proletariado, que muita gente cita e pouca gente lê, que não é um livro
rejeite completamente a teoria marxista, mas simplesmente é um livro que dizia na época o seguinte: olha, depois de 68, então a gente pode ter que ver que tem um declínio dessa visão da sociedade industrial como sendo um caminho para o futuro, e uma nova utopia com essa tecnologia nova que está surgindo. Imagina, a tecnologia nos anos 80 não era nada comparada com a de hoje. Né? A visão do é o seguinte: para produzir o excedente necessário para socializar, que sempre foi a ideia do Marx, é muito mais fácil. Mas o que tem que ser produzido massificado e tal? A juventude não quer mais isso, a sociedade não quer mais isso. A gente só tem que produzir em massa aquilo que tem que ser padronizado. Parafuso, né? Coisa que tem que ser padronizado. Isso é para ser produzido poucas horas de trabalho de cada um por semana. O resto as pessoas vão fazer artesanato. Né? Roupa, comida, móveis e tal, cada um faz na sua criatividade, é uma nova utopia, né? Mas baseado ainda num diálogo muito forte com a tradição marxista, tentando atualizar um outro tipo de questão que estava sendo trazida por outros atores e movimentos do período. Né? Bem, por fim, um outro trabalho de um autor que eu até vou voltar a citar depois, que teve muita influência, foi o do Michael Góes, que também foi um outro sociólogo Alexandre, no caso, que fez essa experiência de trabalhar de montagem, na faculdade automobilística, que se chama Manufacturing Consent, depois é o mesmo título que o Johnson usou no livro sobre a mídia, né? Então, às vezes, uma certa confusão entre os dois. Então, eu fiz esse rápido panorama para dizer o seguinte: quando a gente começou a ler e discutir de Thompson, né? Isso que até hoje é a grande referência para isso, ele não estava isolado, ele vinha lá no hoje, tanto de uma mudança da sensibilidade para o estudo de temática, quanto um diálogo com um conjunto grande de autores vindo também de experiências políticas muito variadas. Agora, o Thompson digamos, hoje é os historiadores do trabalho no Brasil, o mínimo denominador comum resultante desse processo. Né? Todo mundo tende, né? Embora haja muitas interpretações diferentes sobre o que significa a obra de Thompson, que ela traz, como ela deve ser interpretada ao aplicado. Algo que eu venho aí na segunda parte da exposição há algum tempo. Já está tentando 10 minutos. Então eu vou só anunciar o que tem no artigo, só propaganda. Né? A segunda parte eu destaco o seguinte: quer dizer, há vários aspectos. Primeiro, todo autor que se torna referência, que é consagrado, corre um risco muito grande de passar por um processo de vulgarização, digamos assim. Né? As pessoas nem repetem, citam sempre os mesmos trechos, transformam aquilo no chavão e acham que é tudo resolvido. Isso depende da escola, né? Como acontece também com as pessoas leem muito o prefácio, tem 6 páginas, que fala da classe trabalhadora, ela presente o seu lado nascer, a classe acontece, os trabalhadores se identificam entre si contra os outros, e vai para a conclusão, isso acho que está tudo resolvido. Né? Isso causa certos problemas. Eu venho há algum tempo escrevendo vários artigos sobre diferentes aspectos da obra do Thompson, a relação brasileira do Thompson com a questão da história do direito, a relação do Thompson com o debate sobre o populismo, né? A relação do Thompson com a crítica ao utilitarismo, uma análise sobre como é importante entender a estrutura narrativa da formação da conceitual inglesa, não apenas pensar essas ideias, que são artigos anteriores que eu publiquei. Esse aqui eu trato de 2 pontos complementares em relação ao Thompson. Um é a diferença que ele estabelece entre classe como fenômeno histórico e classe como categoria heurística. Né? Ou seja, a classe como aconteceu a partir do século XIX e a ideia de que, uma vez que ela aconteceu, é possível reler o passado a partir de classe, mas tendo cuidado para saber que não acontecia da mesma maneira. Portanto, resumindo, né? Mas isso é detalhado aqui. Né? Ele chega a usar textos célebres dele sobre isso, que se chama a Inglaterra do século XVIII, luta de classe sem classe. Então, uma das ideias é que a luta de classe é um processo muito mais universal do que a configuração de classe institucionalizada, como acontece a partir do começo do século XIX. Né? E outra é a relação entre classe e cultura, em que é muito visível, integrando várias obras do Thompson, tendo objetos coroamentos disso, costumes em comum, a ideia de que para ele a formação histórica de classe se baseia fundamentalmente
uma ideia de um certo grau de autonomia cultural dos dominados, a plebe, do certo caso da Inglaterra, que no caso lá tem a ver também com o exercício de uma hegemonia laica, por meio do direito, e não no caso da gente, da classe dominante, e não a hegemonia religiosa, a previsão é que a hegemonia religiosa penetra a cultura popular, enquanto a hegemonia laica não penetra. Ao manter esta certa margem de autonomia, há uma base para, a partir dali, reapropriar a estrutura dominante, né, e desdobrar, digamos assim, né, as concepções de justiça, de direito e tal. É um tema que também é muito importante para nós, todo esse trabalho da Historiografia do Trabalho, segundo os trabalhos de quem definiu a história da escravidão no Participaram disso, mas eu acho que às vezes ele não está muito bem colocado. E para além que, vamos encerrar, então eu só vou anunciar o que seria o terceiro item, e um pedacinho, eu vou falar um pedacinho na conclusão. O terceiro item que eu discuto no seguinte, eu discuto uma série de autores, que não vou nem elencar aqui, mais recentes, que eu acredito que complementam ou atualizam aspectos desse modelo funcionando a partir de demandas que foram se colocando mais fortemente depois. Não é a relação entre classe e o que eu chamei antes de questões identitárias, como gênero, raça, etnicidade, nação e religião. O segundo eixo é a tensão entre mercantilização e não mercantilização do trabalho. Ou seja, o que é a classe trabalhadora? A classe trabalhadora é aquela que passa integralmente pelo processo de mercantilização da força de trabalho, que vai lutar dentro da lógica do mercado, ou a classe trabalhadora é aquela que resiste à transformação do trabalho em mercadoria, como diria o Polanyi, por exemplo, e vários outros autores influenciados pelo Polanyi. Eu estou dizendo que é as duas coisas, né? Mas que a gente tem que atentar para a complexidade dessas duas dimensões. Esse é um dos grandes debates mais recentes entre autores neomarxistas, para isso comum agora. E o terceiro e último elemento aqui seria a problematização da relação de cultura, direito e cidadania quando confrontada com contextos históricos de caráter colonial ou com fenômenos transnacionais. Então, vou só dar rapidamente dois exemplos. O que é o colonial? Eu já expliquei aqui a relação que o Thompson estabelece pensando na Inglaterra, né? O pessoal dos estudos subalternos na Índia, por exemplo, do Chakrabarti, que estudou extraterrestre na Índia, eles chegam e dizem, olha, o problema é que o Thompson está partindo dessa ideia de uma hegemonia laica, né? Mas para nós aqui não tem como pensar trabalho como uma coisa dissociada de religião, porque todos os termos nativos, se nós queremos que o subalterno fale por si mesmo, reconhecer a linguagem subalterna, né? A sua voz, a sua agência, a gente tem que entender de que forma ele fala. E ele fala sempre se referindo ao trabalho de uma forma que tem conotações religiosas, nas várias línguas usadas na Índia. Né? Então, eu não posso impor uma dissociação entre trabalho e religião, que está olhando na cabeça do analista, mas não está na experiência do próprio trabalhador. Né? E esse é um problema, esse é um nó conceitual grande para você entender como é que a partir daí você dialoga sem cair naquilo que o Thompson mesmo criticou. Às vezes que é o substitucionismo. Né? O substitucionismo é aquela tendência tradicional da vanguarda. E você dizer, bom, a classe operária é real do jeito que eu gosto, então eu vou me colocar no lugar da vanguarda, né, que tem a teoria e tal, e sabe o que fazer. Né? Outro exemplo do fenômeno transnacional, nosso, aqui bem próximo, as bases militares norte-americanas aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a tese recente aqui da Rebeca Helmer, que é uma pesquisadora de Berkeley, em que ela analisou essas bases do Brasil, na Alemanha e Cuba. E em Belém, por exemplo, ela achou 600 e poucos, acho, 600 poucos processos de essas bases, rapidamente foram construídas pela Panera, como se fosse Panera, como se fosse uma obras civis de caráter privado. Evidentemente, o governo Vargas já sabia desde o início que por trás disso estava uma ação militar americana que preparava uma linha de defesa do Nordeste brasileiro por questões estratégicas que vocês certamente conhecem. Quando isso foi assumido, mas depois, né, ganhou uma dimensão muito grande, tinha milhares de trabalhadores, no mesmo período se cria a CLT, se estabelece a Justiça do Trabalho, e esses trabalhadores vão recorrer à Justiça do Trabalho contra a Panera, dizendo que fizeram trabalho perigoso, que fizeram hora extra, que isso, aquilo, etc. Só que o que é a base? Qual é a lei que se aplica dentro da base? Se a base é uma concessão, pelo menos parcial, da soberania nacional com outro país. Né? Se aplica a legislação brasileira ou não queria ir embora. Né? Então, essa lógica de articular cultura, cidadania,
direito de formação de classe, quando você está num contexto desse, quer dizer, a esfera que a gente às vezes toma como lugar, que é o Estado Nacional, ela está sendo transpassada, vazada por outras lógicas, tanto no caso colonial quanto no caso, né, transnacional. Então, esse é um exemplo de algumas coisas que eu estou trazendo aqui, além dos debates de gênero, raça. E aí, para concluir, para não ir muito além dos exemplos que eu já ganhei aqui, o pessoal vai ler as considerações finais dizendo o seguinte, um pedaço aqui. Dialogamos com um conjunto variado de autores sem pretender esgotar o universo de contribuições substantivas pertinentes. A primeira constatação é que, se os desafios são grandes e multifacetários, então, os desafios para atualizar a análise de classe e da formação da capacidade da história, né? Então, os desafios são grandes e multifacetários, mas as bases do seu enfrentamento são ricas e sólidas. E aí eu vou propor uma formulação, né, de síntese, que eu acho que é a maneira de abordar o problema hoje. Para isso, basta abordarmos uma visão histórica flexível e abrangente, baseada na definição de formação de classe como processo de produção de identidades geradas a partir da distribuição desigual de bens materiais e simbólicos. Ele envolve, no polo dominante, a naturalização dessas desigualdades por meio da construção de hierarquias sociais baseadas tanto na exploração objetiva do trabalho alheio, quanto em estereótipos de base biológica ou cultural. A luta de classes, no sentido mais universal proposto por Thompson, implica, portanto, todas as formas de contestação às múltiplas expressões da salário social desigual. Essa definição permite articular as dimensões culturais e institucionais, formais e informais, de âmbito local, nacional e transnacional. Permite também integrar as lutas por aumento de poder de barganha dos trabalhadores submetidos à mercantilização da sua força de trabalho e as lutas de resistência contra esse processo de mercantilização. Reconhecer a dinâmica intercambiável do fluxo entre bens materiais e simbólicos nas relações de classe não implica reduzir questões como gênero e raça à dimensão de classe, mas indica que as formações históricas de classe não podem ser compreendidas desconsiderando o papel fundamental dessas e de outras formas de naturalização da desigualdade. Né? Então, essa é um pouco a abordagem que eu estou propondo. Primeiro, eu estou preocupado, para encerrar realmente, com duas coisas. Uma é a reiteração de um foco na análise de classe que consegue, que acha, né, que expressa uma visão de que é possível tratar, por exemplo, de classe sem tratar de gênero e raça. Eu quero fazer uma provocação aqui. Nos resumos aqui, não é exclusivo desse evento, mas de outros, tem trabalhos riquíssimos, fantásticos, interessantíssimos, e tem trabalho sobre gênero e tem trabalho sobre classe. Mas eu vi muito pouco, se é que vi, trabalho integrando as duas coisas. E raça, eu quase não vi. Como que é uma questão também aqui no Brasil, né? Então, recorrendo aqui um pouco nós tivemos uma grande professora, né, socióloga, Elizabeth Bloch, na qual teve um livro póstumo organizado, professora, tem um título lindíssimo que é A Classe Operária tem dois sexos, né, no mínimo, e um aluno meu, eu vinha lendo, eu não acabou de publicar um artigo também chamado A Classe Operária tem cor, né? Não cito explicitamente, mas certamente foi inspirado também. E no caso dele é um estudo sobre questões de relações sociais na CSN, né, na Conferência Nacional, que é uma das fábricas mais estudadas pela história e sociologia do trabalho do Brasil até hoje, mas na qual nós não temos até hoje um trabalho que foque, né, no papel das relações sociais, no tipo de política trabalhista, de formação de classes que se estabeleceu lá. E você começa a olhar fotos, por exemplo, muita gente usando, discutindo fotos, e de repente você pega as fotos, você olha e fala, cara, esses trabalhadores aqui em certos setores são completamente negros, e em outras áreas você vê um equilíbrio diferente, com mais brancos, ou com mais negros. Isso não é relevante para nada, a gente não tem que entender como é que, ou a gente vai achar que é a lógica econômica de classe que está fazendo simplesmente essa distribuição, né? Assim como, evidentemente, ocorre a mesma coisa em termos de gênero. Né? Então, aqui é uma tentativa de atualizar algumas informações para proporcionar elementos para a gente dar passos além desse sentido. Obrigado. Muito obrigado, professor Alexandre. Bem, vamos aproveitar aqui logo o tempo para que vocês possam colocar algumas questões aqui diante dessas duas falas aqui bastante estimulantes.
Eu peço que alguns que desejem colocar alguma questão, vão ser com o microfone, é uma questão de ouvir sem um vídeo lá atrás. Professor Montenegro. Quero parabenizar você pela discussão, parabenizar o Marcelo também. Marcelo, isso é um novo artigo, esse já é resultado da tese, mas Alexandre, esse seu texto realmente você conseguiu criar uma grande curiosidade em ver. O primeiro objetivo já estava pensando. Já, completamente. Mestre de história. Quer dizer, foi subjetivo. Mas, primeiro uma pergunta com uma curiosidade. Você tem um texto analisando uma abordagem do Thompson e o direito, porque uma questão que sempre me chamou a atenção, eu me lembro quando na leitura do Thompson foi Caçadores, Senhores e Caçadores, quando ele faz uma referência à importância de haver leis, como as leis, por piores que sejam, elas sempre são a limitação ao déspota. Essa questão, para mim, é uma questão recorrente, porque nós vemos, por exemplo, no momento atual do Brasil, tudo está sendo feito à luz da lei. Como essa questão, ela exige nós repensarmos dentro de uma historicidade. Talvez, eu gostaria que você fizesse algum comentário sobre essa questão. E um outro elemento, eu acho que você já discutiu aí quando você fala na questão da classe como questão linguística. E eu lembro muito na leitura lá no Unicamp, como foi impactante a perspectiva de que a classe, quer dizer, você não pensava como uma coisa fechada, você tinha que pensar ela como ela se fazia, como ela, quer dizer, a partir de como ela se portava, ela se caracterizava não como classe, ela era do seu fazer, né? Eu acho, quer dizer, pelo menos naquele momento do debate, eu acho que para mim, pelo menos, foi uma das coisas mais impactantes, que quebrou com muito da leitura anterior que eu pelo menos tinha e que a gente discutia. Eu acho que essa é uma dimensão. E aí eu acho que esse fazer, ele exige uma pesquisa constante de como ela se constrói. Mais dois comentários só, em relação ao André Góes, que eu acho que é uma figura muito interessante, um percurso de vida muito interessante também. Mas o que ele também aponta, além das coisas que você colocou, é que estatisticamente a classe operária não era mais numericamente o que ela foi. Isso também para ele, quer dizer, era um fator que diminuía, que não só diminuía, tinha uma influência radical e obrigava a repensar o lugar da classe. Quando ele diz que o funcionário do Estado, os funcionários do Estado são, por exemplo, um sector enorme. E quem é o patrão? Dentre outras coisas que você também já colocou. Então eu gostaria que você comentasse sobre isso. Marcelo, eu achei muito oportuno essa sua reflexão sobre o impeachment. Eu acho que um artigo sobre essa questão, que já está pronto. Agora, eu perdi a passagem que você fala, quer dizer que ele volta, ele consegue reassumir depois nessa mesma Assembleia, quer dizer, o Supremo impõe à Assembleia uma decisão que derrota a decisão da Assembleia, é isso? Então, eu tenho que esperar.
Eu queria aproveitar aqui o parabenizar tanto o Marcelo quanto o Alexandre pela... Alexandre, eu achei um ponto achei muito interessante essa dimensão da complexidade que vai além do conceito, digamos, rígido de classe social, no aspecto da determinação econômica, e você sai fazendo um balanço que eu acho uma verdadeira contribuição aqui para a mesa, no sentido da classe operária, do trabalho e da historiografia. Inicialmente, uma dúvida que ficou comigo, gostei muito do aspecto de como a religião, a partir de um certo momento, ela que sempre foi vista como óbvio do povo, ela passa a ter um papel desencadeador fantástico, entendeu? Eu achei essa referência. Você faz menção ao caso do Khomeini lá, não é isso? No Irã, não é isso? Eu pergunto se a teologia da libertação, por exemplo, aqui na América Latina, numa América Latina pós-colonial, extremamente conservadora, né, contra, digamos, todas as orientações, inclusive, do Vaticano, ela também não representa. Mas como nós aqui aprendemos a ler isso muito mais pelo aspecto fundamentalista. Ou seja, quer dizer, a religião que ela passa a ser uma referência de libertação, de identidade, né, ela passa a ser polarizada aqui você vê isso como um papel da ideologia do Ocidente, do capital, do grande capital, da grande cultura. Essa é uma pergunta que eu acho interessante. E, além dessa questão que você falou muito rapidamente, eu acho que o seu trabalho, ele aponta para algumas questões que são de sua reflexão. Você falou alguns aspectos aí muito relevantes no final. Aí essa questão, não estou bem lembrado exatamente qual foram os pontos finais que você abordou, mas que pontos, além desse que eventualmente você não tinha tempo, se você pudesse sinalizar no sentido de uma abertura, o que é que o teu trabalho está fazendo com que a gente repense mesmo, entendeu? E que é urgente, que você talvez não tenha uma solução, ou não tenha uma ideia muito clara e robusta do encaminhamento. Bom, Marcelo, eu queria lhe felicitar, porque acho que falar de um golpe parlamentar, é isso, como aconteceu recentemente, e trazendo isso para o colo, né, o seio aqui da nossa reflexão de historiografia e trabalho, referindo-se ao caso do Luiz Falcão, parece que a história mostra que ela, pelo contrário, ela não se repete, né? Isso, nós nos reinventamos, né? E nessa nossa reinvenção a gente tem que mesmo aprender com o passado, né? Eu vejo, por exemplo, na questão do Muniz Falcão, orientei seu trabalho de tese e como você já tinha colocado essa questão, o que é que fez com que se ultrapassasse o mero estágio do recinto, ou seja, da configuração da Assembleia para o Judiciário? Foi uma ideia dos advogados de Muniz Falcão, foi uma pressão da sociedade alagoana, foi uma resistência, e eu acho que isso tem que ser comemorado. Eu digo comemorado não no sentido festivo, mas comemorado trazer para apresentar a memória, porque no caso de Dilma Rousseff já é certo que o caso vai esbarrar no Superior Tribunal Federal. E eu acho que isso é bom você trazer isso, porque nos dá uma ideia. Você falou sobre o silenciamento, coisa que eu tanto desejei que você trabalhasse na sua tese, o porquê do silêncio, né? Na tese dele eu dizia, olha, a gente fala da história e memória, história e lembranças, né? E o esquecimento, como é que você vai, lancei um desafio para você, me prometeu que ia pegar alguns autores, a Jean-Marie Benerman,
você fala mesmo aqui não é nem só no Porriquet, você se fez valer aqui mesmo no Benjamin, Walter Benjamin, né? Então eu acho que essa questão do esquecimento, nesse curto intervalo de tempo, entre sua defesa de tese e sua reflexão sobre esse texto que você fez aí, para além da violência, que é um elemento considerado a violência a que foi submetido o trabalhador, e que você deu exemplo muito evidente, trouxe aqui, para além da violência, você suspeita que esse silêncio pode ser entendido a partir de outros referenciais? Mais alguma questão que ser colocada aqui? Bom, duas questões foram colocadas, então vocês podem seguir. Obrigado. Então, eu escrevi na época do doutorado, ainda saiu na lista de alunos, que pode estar disponível online na internet, no artigo sobre direito na obra de Thompson, porque estava todo mundo começando a usar esse trecho dos senhores caçadores, né? E eu sempre fiz uma leitura muito sistemática da formação lá do historiador inglês, e várias vezes eu montei muito e tal. E comecei a me dar conta que tinha algumas coisas que já estavam lá, e que tem uma periodização, né? Inclusive do processo de formação de dados que tem a ver com isso. Eu acho até que é interessante comparar o Thompson com algumas referências clássicas que são usadas para discutir cidadania, como o Marshall, por exemplo, que o Zanurilo usa, né? E o Zanurilo faz uma leitura etapista do Marshall, e aquela fala do Marshall é uma fala muito datada, muito, né? Na verdade tem muito a ver com a defesa dos direitos sociais do pós-guerra, basicamente, mostrar que os direitos sociais são resultado de uma evolução do processo de cidadania. Mas não é uma análise histórica, propriamente dita. Se você pegar o Thompson, o Polanyi, você vai ver que na Inglaterra, de fato, as coisas sempre estiveram imbricadas. Não houve essa coisa de primeiro direitos civis, depois direitos políticos, depois direitos sociais. Não existe isso. Né? Então, o processo de formação e outra coisa que o Thompson está disputando muito claramente, junto com todo o grupo, né? Todo o grupo dos historiadores do Partido Marxista Britânico, originalmente, né? Porque eles estão disputando que a liberdade britânica, a democracia, tal do qual os cidadãos britânicos tanto se orgulham, foi construída em luta e construída pelos subalternos, pelos trabalhadores, pelos companheiros, pelos movimentos sociais. E não foi um resultado, digamos assim, da iluminação das elites ou da superioridade britânica, inata, né? Eles estão disputando esse campo, o que tem muito a ver com aquele contexto, primeiro, da unidade da Frente Popular, do antifascismo, da resistência no período da guerra, né? Mas depois, imediatamente, com essa disputa, claramente disputa, por exemplo, de Churchill, né? Os trabalhistas e os comunistas como uma ala minoritária tentando empurrar os trabalhistas mais para a esquerda, né? no pós-guerra. Então, é daí que vem um pouco esse debate. E o Thompson vai reagir muito fortemente, essa polêmica dele sobre o direito, ela é uma polêmica muito forte contra autores estruturalistas mais jovens, inspirados pelo Althusser, que vão tentar pensar, depois de 68, o direito apenas como instrumento de dominação de classe. Ele vai dizer, não, se a gente for por esse caminho, dentre outras coisas, nós vamos entregar de bandeja para as classes dominantes, né, para os conservadores, toda essa conquista histórica, civilizacional, que o direito representa, mesmo sabendo que ele tem essa dimensão, mesmo sabendo que isso eu acho importante chamar a atenção. O Thompson é um autor marxista, né? Que tem uma leitura própria do marxismo, mas é um autor marxista. Gente que usa, que tenta fazer leitura culturalista, até leitura anti-marxista do Thompson, e infelizmente hoje tem muita gente, mas boa parte desses artigos que eu escrevi aqui foi para polemizar um pouco com alguns colegas que estão fazendo uma leitura seletiva que para mim não faz sentido, né? E fundamento isso com base no trabalho do próprio autor, né? Por exemplo, a questão da cidadania, a formação da classe operária inglesa se encerra quando? Né? Se encerra a reforma eleitoral de 1832, no momento em que se faz o desenho do sistema político em que a classe média ganha direito de voto e os trabalhadores são excluídos da participação política. Então, aquele movimento pela reforma política que tinha unificado, né,
E é interessante que era um movimento contra a velha corrupção. Esse é o Góes, né, criou essa figura de linguagem, e eles usavam muito isso, é um movimento contra a velha corrupção, contra os burgos podres, né, os distritos em que aqueles lordes decadentes controlavam, com meia dúzia elegiam parlamentares que controlavam a Câmara e tal, né? Enfim, quer dizer, tem toda uma ideia de depurar a representação para que o povo seja devidamente representado. Então, só que no dado momento aquilo vai radicalizando, está envolvido também com toda a reação contra os efeitos sociais negativos da Revolução Industrial, né, de várias maneiras, desafio e tal. E a classe média, como ocorre em vários lugares naquele período e em outros, né, quer dizer, ela quer, em muitos momentos, derrubar um regime conservador, um regime, né, que está limitando as possibilidades, né, do seu próprio desenvolvimento, dos seus interesses, da sua participação, mas não quer correr o risco. Você tem que mobilizar o povo para derrubar a velha ordem, mas não quer correr o risco de dar a esse povo muitos direitos e muito protagonismo, né? Então, aí, num dado momento, há um acordão de elite, né? Tipo aquele que o Fernando Henrique fez com os militares, né? No final do Região, dizendo, vamos fazer uma transição negociada aqui para não perder o controle desse negócio, né? Que é 1832. Só que o resultado disso vai ser esse movimento da classe operária, ele mostra como foi difícil ele se organizar em escala nacional, porque havia tradições muito diferentes, quer dizer, a tradição dos artesãos londrinos era completamente diferente das tradições políticas e organizativas dos setores de produção têxtil do norte da Inglaterra, por exemplo, né? Então há muita dificuldade e não há uma articulação. Uma coisa interessante, falando do outro artigo que eu mencionei primeiro, é que quando ele vai explicar na falta de organização nacional, na década de 1820 especialmente, quem é que faz esse link, quem é que faz essa ponte? São demagogos. São tribunos populares, são jornalistas, são escritores colocados como jacobinos, ou reformistas radicais, ou republicanos, né? E que o que ele mais analisa de fato é o Siqueira, né, que é um escritor muito talentoso, né? Mas que não é um socialista, uma pessoa de esquerda. Na verdade, originalmente ele é um conservador, um Tory, né? Mas ele é um cara revoltado com o sistema, claramente tipo um boechat, assim, eu gosto bastante do modelo. É um cara que fala que acha que o problema do Estado, a corrupção, não sei o quê, mas aquilo as pessoas se identificam e tal, e ele se diz que vai bater essa piedade, o governo normalmente faz para todo mundo no mesmo barco, né? Mas o Thompson analisa isso como uma coisa que ao mesmo tempo é importante, mas é um sintoma da fragilidade também, do fato de que os trabalhadores não têm uma organização, uma representação própria, ainda em nacionalismo, e usa esse item chamado demagogos mártires, né? Os mártires são os que se envolveram naquelas conspirações mesmo, tentando assassinar os ministros e tal, e eram infiltrados pela polícia, seria um pouco uma coisa que a gente pode pensar em relação à esquerda armada, em alguns momentos. E os demagogos eram esses caras tipo corpo. E nesse processo todo ele usa várias vezes o conceito de populismo para a Inglaterra do período. É o contrário, que também algumas pessoas têm dizer que não dá para compatibilizar Thompson com o populismo. Ele depende da maneira, porque ele mesmo fez isso em alguns capítulos que parecem meio perdidos lá no meio de um livro que é muito grande. Né? E essa coisa da classe heurística eu acho que é muito interessante. Quem dá umas contribuições interessantes para pensar isso também é o Raymond Williams, né? No Palavras-Chave, são autores muito próximos, né? Dialogam, trabalham muito juntos. O Williams fala, num dado momento, por exemplo, que ele faz todo aquele resgate dos vários usos, né, da etimologia, dos vários usos do conceito de classe, até chegar ao ponto que diz que o uso do termo para substituir designações mais antigas para divisões sociais tem relação com a consciência cada vez maior de que a posição social é construída e não apenas herdada. Né? E essa é uma consciência coletiva, digamos assim, que se estabelece muito fortemente naquele período da Revolução Industrial, da dupla Revolução, como diz o Góes, a Revolução efeita, a Revolução Táxi, a Revolução Francesa de um lado, e de outro lado a Revolução Industrial. Né? Então eu vou fechar aqui, eu falo só da religião para você propor então. Não é para você, mas é bem importante, eu acho extremamente importante. Teologia da libertação, né? Primeira coisa que eu queria só enfatizar um pouco mais aqui, eu acho que dessa tradição, né, do marxismo britânico, a contribuição do Christopher Hill é fundamental, um autor que eu acho que deveria ser relido e aprofundado e pensado
em conexão com o presente, mais do que ele costuma ser. Ele, inclusive, escreveu sobre a teologia da libertação, ele escreveu um texto comparando, né? Comparando o contexto revolucionário europeu do século XVII com a teologia da libertação na América Latina. Né? A coisa principal que ele chama a atenção é o seguinte: a religião tem que ser analisada na sua lógica própria. Você tem que parar de levar a sério os debates teológicos, por exemplo. Né? Se você parte do princípio, você é ateu, marxista, né? Você já acha que aquilo é tudo baboseira e que é simplesmente um disfarce para interesses econômicos pré-definidos, você não consegue fazer uma análise decente do fenômeno religioso. Não consegue. Eu falo com os meus alunos, poucas vezes, eu acho que religião é uma das que é muito difícil de analisar para quem é religioso e para quem não é religioso. Para quem é, porque tem dificuldade de sair daquela lógica, né, daquele discurso. E para quem não é, porque precisa vencer esse preconceito e entrar, digamos assim, naquele. Ele fez isso muito bem. O Thompson também fez isso muito bem com o metodismo, né? Coisa que também às vezes não é muito trabalhada. O Thompson tem vários capítulos da formação monetária inglesa que é sobre o metodismo, e ele mostra que o metodismo, inclusive, tem um papel nefasto na cúpula metodista, que é de justificação do trabalho infantil, da vida ocasional, da exploração, a ideia da recompensa, né, futura e tal, da disciplina, etc. Mas, por outro lado, o metodismo era o grande meio pelo qual pessoas humildes, né, trabalhadores, camponeses e tal, tinham a chance de aprender a ler e escrever, né, a desenvolver capacidade de oratória, de organização, né, e participar de um tipo de comunidade nacional no momento em que todas as comunidades tradicionais estavam sendo destruídas pela Revolução Industrial. Então, o cara que era forçado pelos cercamentos a sair de uma região rural da Inglaterra e para Manchester, deslocado, que perdia todos os seus laços, todas as suas referências e tal, se ele tivesse sentado na igreja metodista no lugar jurídico, quando ele chegasse na cidade grande, ele tinha aquele nexo, aquela relação. Né? Então, isso ajuda a entender de uma forma muito objetiva, né, o impacto, inclusive, eu acho que trazido para o nosso contexto nos permite pensar um pouco mais, né? Embora a gente evidentemente tenha uma reação política importante, muito forte, às consequências políticas que essa difusão, e diga-se de passagem, o metodismo não é qualquer coisa, né, para nós. O metodismo é a raiz do neopentecostalismo, né, que é o que nós estamos vivendo hoje como um fenômeno avassalador na sociedade brasileira, na política brasileira. Então a gente tem que entender o que é isso, que tipo de religião é isso, o que significa um país que foi católico, esmagadoramente católico por séculos, agora passa a ter uma crescente parcela da sua população praticando e financiando uma religiosidade de origem neopentecostal, uma coisa completamente diferente do cristianismo. Né? Bom, tentar ser o mais objetivo possível, né? O Muniz Falcão realmente ele é um personagem muito interessante para pensar a história política, não somente de Alagoas, mas a história política brasileira. Sobretudo quando o sujeito que foi do trabalho, um sujeito que desde a década de 40, do seu posicionamento político, profissional, vinha sofrendo perseguições, passes, foi transferido lá de Alagoas para outros estados, um sujeito que realmente ele queria fazer valer a questão das pistas de trabalho, e que envereda para o campo político, se elege como deputado federal, e como governador ele aponta justamente uma outra possibilidade no projeto de sociedade. Quando ele foi eleito, derrotando o sucessor do Arquivo TRT, que era da UFRRJ, em Alagoas, por exemplo, o João Goulart, como candidato a vice-presidente, que foi a mesma eleição, teve mais votos do que o próprio JK. Foi eleito como presidente. E outra questão também interessante é que a personagem do Falcão ele nos possibilita também pensar e discutir de
que o discurso trabalhista ele não era monopólio do PTB. Diga-se de passagem, em Alagoas, o PTB não era um partido com maior força política em termos de defesa do trabalho. Muito embora o vice dele, o Cisernando Nabuco, fosse do PTB. E foi aceito a permanência dele após o impeachment. Ele não recebeu resistência desses setores conservadores. Tá? Agora, essa ultrapassagem da esfera legislativa, que ao meu ver é a esfera política para o judiciário. Qual foi o que de responsabilidade civil de imputar a ministra da ser? Acusação de ser mandante de um assassinato. O que não foi comprovado. Tá? Mas assim, é um personagem que eu estudei, mas eu também tive o cuidado de não enveredar muito dele, só pena de perder o foco das questão dos trabalhadores, dos operários. Mas, por exemplo, tem a questão da descoberta de jazidas, de minérios avúnicos em Alagoas, tem a discussão da descoberta de lençóis de petróleo em Alagoas. Depois eu descobri que Alagoas foi um dos principais territórios naquele momento que mais tinha poços de perfuração no Brasil. E estava muito em jogo também a questão do monopólio da extração desse petróleo. Tá? A questão do monopólio da extração desse petróleo. Agora, com relação a esse deslocamento da esfera política para o judiciário, eu vejo que está muito ligado a essa tentativa de dar legitimidade a um afastamento que não soa como golpe. A exemplo da tentativa de impedimento de anulação da eleição do PK, a exemplo posteriormente da tentativa de impedimento do próprio João Goulart após a renúncia do Jânio, e que se criou todo aquele imbróglio parlamentarista para dar legitimidade a um golpe branco, quer dizer, você assume, mas não governa. E esse deslocamento, ele estava, embora se tentasse dar um respaldo jurídico, mas ele não perdia a sua força nas disputas políticas. Tá? Ele não perdia a sua força. Além do que, o próprio Estado de Alagoas também, durante esse período, vivenciava a disputa aí por parte dos setores conservadores, em grande medida ligada ao DN, aos usineiros, assim por diante, tentando a decretação de uma intervenção federal, o que minimizaria a atuação de gestão do próprio municipal. O municipal, por exemplo, ele nomeou para a secretária de Segurança, o secretário do Interior, um comunista, e que reduziu consideravelmente a repressão aos comunistas e aos movimentos sociais, de maneira geral, em Alagoas. Então, era uma figura extremamente emblemática. Eu não consegui o processo dele no STF, talvez seja interessante para entender melhor mas é interessante ressaltar que sucede no municipal um coronel, major municipal, e com o golpe de 64, o major ele não é afastado. Porém, nas eleições de 66, o municipal não consegue se sagrar vitorioso. Agora mas não assume, logo em seguida ele falece. Tá? É uma personagem totalmente interessante, e sobretudo para pensar que o PTB não tinha monopólio sobre o discurso trabalhista. Essa é uma questão. O esquecimento é um desafio para trabalhar essa trama. E foi o capítulo mais difícil para escrever a tese. Comecei a escrever em 2014, parei, deixei de lado, avancei em outros capítulos e retornei para finalizar aquilo que ficou como o sexto capítulo da minha tese.
mas ao mesmo tempo foi uma escrita, pensar a questão da historiografia, o trato das fontes documentais, a própria narrativa, eu fui ganhando fôlego e tempo para maturar como que isso que eu coloco na pergunta, estado de exceção, não como regra, mas não como exceção, mas como regra, como que ele estava presente na sociedade, dentro de toda essa trama, essas lutas políticas que se configuram durante esse período. E daí, na medida que eu tento recuperar memórias de trabalhadores, de operários, sobre esse período e me deparo com os silêncios, eu percebo o esquecimento não como necessariamente um apagamento, mas como uma produção. E daí, Alexandre, por exemplo, estava levantando a necessidade também de dialogar com outros paradigmas, não somente historiográficos, que outras áreas do campo de saber. O jornal que ainda há pouco, tratando sobre a questão da arte, ressaltou muito isso também. Muitos não gostam dessa aproximação da história com as psicoanálise, mas em grande medida isso me ajudou a entender o esquecimento não como uma ausência ou apagamento de memórias, mas como uma memória que está alojada, que reside no inconsciente, na profundeza do inconsciente. E daí a dificuldade até mesmo de se acessar esse tipo de memória. Tá? Mas que, longe de querer fazer esse deslocamento na psicanálise, do ofício de historiador, eu destaco o papel médico do historiador, que é o de contribuir não somente com esclarecimentos do passado, mas sobretudo no presente. Tá? E para além da violência, que outros referenciais eu percebo, como produtora desse esquecimento, desse silêncio, eu confesso para você que ainda eu não consegui pensar além disso, até pelo momento que eu estou vivenciando, uma paternidade recente, ultimamente eu tenho mais preocupado com a lembrança mesmo, a produção de lembrança, de um momento muito feliz da minha vida, e não percebo muito esquecimento disso, eu quero lembrar mais do que esquecer. E eu acho que lembrar essas lutas políticas, para sair mais da esfera privada, pessoal, é importante a gente lembrar, lembrar as lutas do passado, lembrar que a violência ela não é somente uma violência objetiva, ela é subjetiva, você saber lembrar que teve golpe. Eu acho que no momento que nós estamos tendo dificuldades de mobilização dos nossos movimentos sociais, de aproximamento, e até mesmo de renovação da nossa esquerda, talvez lembrar que as tentativas de apagamento, de esquecimento, talvez seja interessante para que a gente consiga encontrar saídas para esse momento tão delicado que a gente vive na nossa política, na nossa história brasileira. E isso aí agradeço a você. Mas alguém mais quer falar? Quando você quer falar, alguém mais quer falar? Está vibrando só. Hein? Está vibrando só. Bom, olha, eu só queria dizer o seguinte, esse referencial aí, essa interferência ou essa recorrência entre a lembrança com o fator psicanalítico, Freud trabalhou nisso. E Benjamin, quando disse que os soldados de guerra voltavam em silêncio porque não conseguiam digerir o sofrimento das barricadas, é psicanalítico, entendeu? Então não fique aí se lamentando, achando que está inventando a roda, entendeu? Você tem mais é que prospectar. Ele é Freud. Luta pela cultura. Pois é, luta pela
funciona por mim, exatamente. Bem, pessoal, o Alexandre, eu queria agradecer a sua presença aqui. A sua fala, o seu artigo certamente vai ser lido, tá certo? Foi extremamente uma contribuição relevante para o tema daqui da tarde. Você não pode imaginar como essa complexidade ela atiça a obrigação da gente realmente erguer os parâmetros tão simplistas que a gente moldou a luta trabalhista de classe, plenamente econômico. Marcelo, agradeço também a sua contribuição. Você está vivendo a paternidade, mas está vivendo também o pós-doutoramento, o doutoramento da sua tese, Às vezes são duas paternidades, que você vive. Acho que é por isso que você está sobrecarregado de paternidade, está certo? Agradecer a presença de todos vocês aqui, a escuta atenciosa e generosa de vocês aqui à mesa. E Jorge, agora vai ter conferência. Pois e dizer que não sai daí, fique sentadinhos aí, absolutamente, porque vai ter a conferência de abertura, você veja de subversão. Não acontecendo as mesas, as mesas, depois das mesas vão se abrir. Essa coisa de se abrir o evento, ele pode se dar até no final. Daqui a pouco a abertura vai valer pelo fechamento. Certo, muito obrigado.